Olá, eu sou Luciano, eu sou terapeuta, sou também cirurgião dentista e eu estudo uma ferramenta terapêutica chamada Enneagrama já há alguns anos e graças a isso a minha vida mudou bastante e hoje, até como uma forma de gratidão, eu dou cursos para ensinar essa ferramenta que vem do Oriente Médio. O que é o Enneagrama? Basicamente, o Enneagrama é um símbolo sagrado que tem origem na cultura sufi do Oriente Médio. Trata-se de uma estrela de 9 pontas colocada dentro de um círculo. Esse símbolo, que é utilizado há mais de 5.000 anos já na cultura sufi, ele tem ampla aplicabilidade lá. Lá existe uma escola filosófica que estuda esse símbolo e coloca, insere em diversos contextos da vida humana. No começo do século XX, esse símbolo ele é trazido para o Ocidente por um filósofo armênio chamado Gurdjieff e utilizado basicamente até hoje num estudo sistematizado das personalidades humanas. Personalidade é uma coisa que, a primeira coisa que eu tenho que falar, todo mundo tem uma, né? E todo mundo sabe disso, né? Popularmente a gente sempre diz, uma pessoa que tem uma personalidade forte, o fulano ele é uma pessoa de personalidade. Isso é trazido num contexto como se fosse algo que trouxesse força para aquela pessoa. É uma pessoa de personalidade forte, uma pessoa autêntica. Na verdade, essa palavra personalidade, ela tem uma raiz grega, persona, que significa máscara. A palavra persona quer dizer máscara, ou seja, personalidade é um ser mascarado, não corresponde àquilo que eu sou de fato, mas sim a um personagem que eu utilizo. Tá querendo dizer então que as pessoas elas são fake, elas são falsas? Mais ou menos, não é bem assim, mas também é um pouco assim. O que acontece, né? Uma das primeiras coisas que uma criança aprende quando vem ao mundo é que ela não será amada por aquilo que ela é. Como assim não será amada por aquilo que ela é? Não estou dizendo que isso seja uma verdade, mas uma leitura psicológica que a criança faz do mundo logo nas primeiras horas de vida. Porque desde o primeiro momento que ela sai da barriga da mãe, ela já começa a ouvir reprovações do seu comportamento. Nossa, essa criança chora demais, esse menino não para quieto, esse menino faz cocô toda hora. Então a criança que ainda nem sabe falar o nosso idioma, mas entende muito bem aquela relação com seus pais, começa a entender que, poxa, se eu quiser a proteção, o amor, o afeto, o carinho dessas pessoas que estão na minha frente, eu não posso agir de maneira tão natural e espontânea. E a partir desse momento, logo nas primeiras horas de vida, nós começamos a formar essa tal de personalidade, ou seja, passamos a adquirir características e um modo de operar no mundo diferente daquilo que vibra o nosso ser mais profundo. Isso é chamado de personalidade, uma série de características que irá se desenvolver cada vez mais ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, a ponto de nós nos perdermos completamente daquilo que somos em essência, passando a ser verdadeiros personagens. Cada pessoa possui filtros psicológicos diferentes um do outro, ou seja, maneiras de ver o mundo à sua volta diferente. Eu vejo o mundo de uma forma, pode ser que a Maraísa veja de outro, o Renato veja de outro, fulano veja de outro. Cada um possui formas diferentes de ver o mundo. A partir desses filtros psicológicos diferentes, ou seja, dessas diferentes maneiras de ver o mundo e as situações à minha volta, eu começo a formar lá na primeira infância o que é chamado de sistema de crença, ou seja, passo a formar dentro do meu psiquismo, e lembre, isso é
acontece de uma forma subconsciente. Essas crenças, elas não estão estampadas na minha testa. Tá tudo operando lá nos bastidores. Eu começo a formar crenças do que é o mundo, do que são as relações, do que são as pessoas, o que acontece. Então, por exemplo, uma determinada pessoa, ela já na primeira infância, ela começa a ver o mundo como um lugar muito perigoso. Se ela vê o mundo como um lugar perigoso, é natural que ela seja uma pessoa mais desconfiada, que ela passe a ser uma pessoa mais retraída, mais na defensiva, mais meticulosa, mais planejadora, que não confia em uma série de pessoas. Perceba que eu já estou dando uma série de características, e essa série de características é o que compõe o que nós chamamos de personalidade. Eu não falei, mas eu estou falando a respeito de um tipo 6 no Enneagrama, um tipo que é formado a partir de uma crença limitante de que o mundo é um lugar perigoso. E a partir daí nós vamos ter pessoas excessivamente desconfiadas, pessoas excessivamente cautelosas, detalhistas, que procuram sempre aonde que alguma coisa pode dar errado, pessoas que pensam 2 vezes antes de agir, ou 3, ou 4, ou 6, né, chegando ao ponto, né, isso num nível de consciência mais baixo, de parar a sua vida e não agir justamente por medo, né? Lembrando que cada tipo ele possui paixões, possui defeitos muito próprios deles. Já que eu estou falando do tipo 6, né, o maior defeito, digamos assim, a paixão do tipo 6 se chama medo. São pessoas que o medo ela vai ser sempre um calcanhar de Aquiles nele. Por outro lado, outras pessoas têm outras formas de ver o mundo. Então, algumas pessoas, elas acreditam, por exemplo, que se eu não agir com força, com agressividade, se eu não for para cima daquilo que eu quero, eu não vou ter nada na vida, né? Porque afinal de contas, o mundo é dos fortes. Isso é uma crença limitante. O mundo é dos fortes, que por sua vez vai formar um outro tipo de personalidade. No Enneagrama, o tipo 8, que são pessoas que estão acostumadas a ter uma linguagem verbal mais agressiva, que são pessoas que não têm muito filtro para aquilo que falam, são pessoas um pouco mais grosseiras, mas não por falta de educação, grosseiras porque é o jeito dela de falar, afinal de contas ela está desenvolvendo isso desde muito cedo, uma comunicação mais agressiva, porque lá nos bastidores, né, lá naquele plano de fundo dela, ela não tem consciência disso, mas ela acredita que de fato o mundo é dos fortes, e qualquer coisa que ela faça que demonstre fraqueza vai fazer com que ela perca esse mundo. Tudo muda quando a gente passa a ter consciência. Muita gente pode pensar assim, ah, legal, tudo bem, você está falando aí de personalidade e tal, e pra que eu preciso estudar isso? Se eu tenho, se eu vou continuar tendo, pra que eu preciso estudar, pra que eu preciso saber, né? Afinal de contas, não é melhor não saber? Consciência muda tudo. Eu posso dizer por experiência pessoal que o Enneagrama transformou a minha vida. Como eu disse, tem caras que estão estudando isso há 5.000 anos, tá tudo mastigado. A partir do momento que eu descobri que eu, Luciano, sou um tipo 3 no Enneagrama, eu passei a ter na minha mão um manual de instruções de como eu funciono, como é que eu opero essa máquina, e minha vida automaticamente começou a andar melhor, porque já está tudo decodificado, já está mostrando ali. Nossa, eu me lembro o dia que eu li aquilo pela primeira vez, eu falei, caramba, tá falando de mim aqui, porque mostra tudo que você está sempre tropeçando, mostra tudo que é a sua potência, que você sempre vai ganhar se você investir naquilo ali. Só que a gente não tem consciência, porque a nossa vida ela vai funcionando dentro de um piloto automático que nem sempre é positivo para nós. O autoconhecimento ele sempre vai ser a maior ferramenta para o ser humano ser feliz nessa vida. Uma pessoa que se conhece é uma pessoa que erra menos, que acerta mais, que vive melhor, que é mais feliz, que é mais agradável. Em outras palavras, é uma pessoa que transforma o mundo à sua volta a partir do momento que transforma o seu mundo interno. Essas crenças limitantes que formam cada um dos 9 tipos de personalidade, a partir do momento que eu adquiro a consciência de que eu as tenho em algum lugar dentro do meu bojo psíquico, eu passo a entender muito mais esse piloto automático e eu começo a conseguir desligá-lo. Então, desligando esse piloto automático, eu passo a fazer escolhas mais conscientes para a minha vida. Um eneatipo, ele nunca muda. Eu sou um tipo 3, nasci tipo 3, vou morrer tipo 3.
Mas o que muda é meu nível de consciência dentro desse eneatipo. Dá para ser um tipo 3 que faz coisas maravilhosas e dá para ser um tipo 3 que acaba com a própria vida e com a vida de todos que convivem com ele. Todos são tipo 3, mas dentro de níveis de consciência muito diferentes. O Eneagrama, além de ser uma excelente ferramenta de autoconhecimento para você saber como você é agora, ele ainda te dá a chave da transformação através de uma metodologia, de um caminho prático para você elevar nível de consciência dentro do eneatipo que você tem agora. Luciano, eu sei que hoje em dia muitas empresas buscam treinadores que tenham conhecimento de Eneagrama, que saibam aplicar treinamentos com base no Eneagrama. Como funciona essa aplicabilidade do Eneagrama no mundo corporativo? Bem legal. Essa é, na verdade, uma tendência que começou já nos anos 90. Começo dos anos 90, algumas pessoas, né, que eu acho que foram muito assertivas nessas decisões, começaram a trazer para dentro das grandes empresas treinadores de Eneagrama para ensinar essa ferramenta para os funcionários, sobretudo para os líderes de equipe. Por quê? É interessante, porque o Eneagrama ele é uma tipologia. O que é uma tipologia? Uma forma de classificar pessoas. Quando a gente pensa, por exemplo, astrologia é uma tipologia e existem outros sistemas, DISC, CIS, existem inúmeros sistemas que são tipologias, que são maneiras de classificar. Mas o Eneagrama, ele é uma coisa muito mais profunda e muito mais complexa, e eu falo isso sem desmerecer. Eu sei que existem cursos de astrologia enormes aí, só que o Eneagrama ele traz de uma forma muito prática para as relações humanas. Então é uma ferramenta que passou a ser utilizada dentro das empresas pelo seguinte motivo. Vamos imaginar um líder de equipe. Ele tem sob o seu comando dezenas de funcionários. A esse líder cabe o funcionamento de uma ordem, uma estrutura muito complexa, na qual ele precisa pedir diversas coisas, delegar diversas funções e dar diferentes comandos para diferentes tipos de pessoas. Se esse líder tem o conhecimento de uma ferramenta como essa que eu estou falando, ele passa a ter uma facilidade muito maior de identificar para quem que ele pede o quê. Simples assim. É muito mais fácil. Por quê? Bom, eu já falei sobre as crenças limitantes. Vamos imaginar um tipo 9. O que é um tipo 9? Um tipo 9 é um tipo que ele é formado por uma crença limitante de que serei amado se concordar com as pessoas. Então, pessoas do tipo 9 são pessoas extremamente concordatas. São pessoas que evitam conflitos a todo custo. São pessoas que, se você fala alguma coisa, mesmo que esteja na cara que você está falando uma besteira, ela concorda com você para não entrar em conflito. Então, isso é sabido a respeito de um tipo 9. A partir do momento que eu identifico que na minha empresa, na minha equipe, eu tenho um funcionário que seja um tipo 9, se eu tenho um pouquinho de bom senso, eu já não mando esse cara fazer nada que vai fazer com que ele entre em conflito com outra pessoa. Ou seja, se eu tenho que pedir para um tipo 9, né, para um funcionário dar um comando para um outro funcionário, ó, fala pro fulano que eu tô mandando ele fazer tal coisa. Se essa tal coisa que eu tô mandando o fulano fazer é uma coisa meio chata, tipo 9, não vai passar o recado. Não, mas isso é insubordinação. Não, não é. Isso é personalidade e de algum modo ele vai esquecer aquela ordem que você deu para ele, porque a gente está falando de um modus operandi que é muito mais profundo. Lembra do piloto automático? O tipo 9 ele funciona num piloto automático que evita conflitos. É muito mais fácil para ele fazer outra coisa, esquecer, e depois ele vai te pedir desculpa, vai falar, olha, desculpa, eu esqueci de falar com fulano, mas no fundo, ele não queria entrar em conflito. Então para quem que eu dou esse tipo de comando? Para um tipo 8, que eu falei agora há pouco, é aquele que está se lixando para o que os outros pensam dele. São pessoas formadas pela crença de que o mundo é dos fortes. Então são pessoas que não tem medo de dar um comando que o outro não vai gostar. Se ele não gostar de mim, o problema é dele. São um tipo 8. Mais ou menos assim que funciona. Para você descobrir de uma vez por todas quem é você, entrar em contato com quem é você de fato. Eu sei que a maioria das pessoas acreditam que já sabe exatamente quem elas são. A maioria das pessoas acha que se conhece profundamente. Acredita em mim, você não se conhece. Eu falo por experiência própria. E eu falo como uma pessoa que está mergulhada até o pescoço nesse contexto, nesse mundo de autoconhecimento, dando curso há anos,
vendo pessoas aprendendo. A gente se conhece muito pouco. Mesmo quem já estuda diversas ferramentas há muito tempo, está ainda arranhando a superfície. E a gente vive uma grande ilusão. Na minha opinião, a maior ilusão que o ser humano tem é a ilusão que surge quando eu deixo o outro dizer quem eu sou. É isso que acontece. No fundo, por trás de todo tipo de personalidade, existe uma puta de uma criança carente querendo que o outro diga pra ela que ela é maravilhosa, que ela é isso, que ela é aquilo. Cara, você não precisa de ninguém pra te dizer isso. Você só precisa acreditar que você já é isso. Só que a grande ilusão em que a gente vive faz com que a gente perca a nossa vida inteira tentando mostrar pro outro uma coisa que nós não somos de fato. Eu gosto muito de uma frase que fala a respeito da palavra status, né? Que hoje a nossa sociedade ela vive mergulhada nessa coisa da aparência, do status. Você sabe o que é status? Status é você comprar uma coisa que você não quer com dinheiro que você não tem para mostrar para pessoas que você não gosta o cara que você não é. Parece a coisa mais estúpida do mundo, e acredito que de fato seja, mas é um contexto que estamos todos mergulhados, uma grande ilusão que é muito difícil sair. Na minha opinião, o estudo do Enneagrama, assim como qualquer estudo que você faça na direção do autoconhecimento, é talvez uma das poucas coisas úteis que a gente faça nessa vida. Não desmerecendo a rotina de ninguém, mas uma coisa eu tenho certeza, você não está aqui nesse mundo para acordar cedo e trabalhar numa coisa que você não gosta, trocar todo o tempo do seu dia por dinheiro para no final das coisas comprar coisas, no final de tudo comprar coisas que você nem precisa, né? Correndo atrás de necessidades que não existiam antes, você as criou, né? Ou seja, necessidades que não são necessárias. É a grande ilusão que o ser humano vive. Então por que estudar o Enneagrama? Para entrar para dentro de você, para entrar um pouquinho mais em contato com isso, né? Uma coisa muito engraçada, um grande paradoxo, é que a gente se afasta da essência daquilo que somos, construindo essa personalidade, com a intenção de sermos adorados pelas pessoas. Mas você sabe uma coisa que eu percebi em alguns anos estudando essa ferramenta? Não tem uma forma melhor de você ser querido e amado pelas pessoas do que sendo você mesmo. O Enneagrama, como eu falei, é um conhecimento sagrado. Da mesma forma que qualquer outro conhecimento, como é que a gente adquire? Estudando, né? A gente está falando de uma ferramenta muito teórica. O Enneagrama ele precisa de bastante estudo. Existem hoje no Brasil inúmeras escolas, inúmeros treinadores, inúmeros profissionais muito capacitados, tá? Com bastante conhecimento para estar passando esse conhecimento para outras pessoas que queiram, estejam dispostas a fazer cursos. Mas eu quero lembrar uma coisa muito importante: o Enneagrama ele não tem dono. O Enneagrama é um conhecimento de 5.000 anos de idade e ninguém tem o direito de se dizer dono do Enneagrama ou uma autoridade em Enneagrama. É um conhecimento, sorte daquele que o possuir. Está à disposição, graças a Deus. Hoje a gente possui inúmeros meios de comunicação, a gente possui na internet um campo muito vasto, né, de muita qualidade, mas existem sim muitos cursos que são disponibilizados pelo Brasil e cursos de qualidade, como eu falei, formadores, treinadores competentes para estarem ensinando o Enneagrama, né? Eu, como falei no começo do vídeo, a minha formação, eu sou cirurgião dentista, ou seja, durante a semana eu trabalho mexendo na boca das pessoas. Eu ensino no final de semana, eu dou cursos de Enneagrama porque eu amo o Enneagrama, porque o Enneagrama transformou a minha vida, né? Hoje, a minha base oficial de ensino dos cursos é a minha Casa do Coração, Instituto Pedra da Lua, localizado na rua Antônio de Barros, número 318, próximo ao metrô Carrão, no bairro do Tatuapé, tá legal? E eu estruturei o meu curso em 2 módulos, cada módulo tem um dia inteiro. Ah, então você ensina tudo de Enneagrama nesses 2 dias? Não, eu passo as bases e os fundamentos, sem esconder o jogo. Você faz o módulo 1 e você já sai manjando de Enneagrama suficiente para quê? Para que você possa continuar estudando e adquirindo conhecimentos. Eu estudo Enneagrama há muitos anos e eu posso dizer, sem medo de errar, todo dia eu aprendo coisa nova de Enneagrama. Ah, você está exagerando? Não. Todo dia me cai uma ficha nova a respeito do Enneagrama.
porque é uma coisa sem fim, é um estudo que a partir do momento que a gente aprende, a gente não consegue mais ver o mundo da mesma forma. Ele é uma ferramenta que ele entra para a sua vida e passa a fazer um mapeamento de tudo à sua volta a partir daquela ferramenta. Nossa, mas então dá muito trabalho, é muito chato. Eu não conheço ninguém que começou a estudar o Enneagrama e achou chato. Eu não conheço ninguém que começou a estudar o Enneagrama e parou de estudar o Enneagrama. Todo mundo, quando começa, é uma coisa que vai puxando, você vai aprendendo. E depois que você adquire as bases, o Enneagrama é uma coisa que você consegue aprender não só nos livros, não só nos textos, não só nos muitos vídeos que tem na internet. Você aprende Enneagrama no seu dia a dia, nas suas relações, olhando as pessoas, né? Até hoje, às vezes, eu olho uma pessoa que eu falo, nossa, essa pessoa é um tipo 7 e tá agindo, já não é a primeira vez que eu vejo ela agindo de uma determinada forma. Aquele outro fulano que também é tipo 7 faz isso. Nossa, eu nunca li nada a respeito disso, eu nunca vi, mas eu observo no mundo características novas. E assim é o conhecimento do Enneagrama. Hoje eu aprendo muito com outros treinadores e outros formadores de Enneagrama em todo o país. Tem caras maravilhosos, tem na internet hoje uma vastidão de vídeos. Marcos Meda, Nicolai Cursino, Urânio, tem uma série de caras bons aí, né? Então o Enneagrama, ele pode ser, você pode se tornar um autodidata, você pode estudar sozinho, mas acredite, tem cursos que facilitam muito esse processo. Na Instituto Pedra da Lua, como eu falei, você será sempre muito bem-vindo caso queira aprender essa ferramenta sagrada.